Boa tarde! Conexões dessa quarta-feira, dia 16 de abril, traz informações sobre educação em diferentes estágios e níveis. E também a gente vai falar sobre a importância dos sindicatos para os trabalhadores. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste na TV UFG ou no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa. E daqui a pouco serão inseridos nessa tela a nossa entrevista de hoje e o nosso conteúdo de vídeo. Mas antes disso, a gente começa o nosso programa com informações nacionais, principalmente sobre educação. O Enem dos concursos já tem data para sair do papel. A primeira edição da Prova Nacional Docente será realizada no segundo semestre desse ano. A ideia é usar o resultado da prova para ajudar na contratação de professores nas redes públicas de ensino, tanto dos estados quanto dos municípios. As secretarias de educação que quiserem participar têm até amanhã, 17 de abril, para aderir ao programa. A prova faz parte do projeto Mais Professores para o Brasil, que foi lançado pelo Ministério da Educação e promete focar na hora de selecionar profissionais mais preparados para a sala de aula. E o ensino profissionalizante no país registrou mais de 2 milhões de matrículas no ano passado. Isso representa um crescimento de 2 vezes em relação ao registrado em 2023. A maioria das matrículas está na rede pública de ensino. Os dados da educação profissional e tecnológica no ensino médio são do Censo Escolar 2024. Apesar desse grande número de matrículas, ele ainda está abaixo da meta do atual Plano Nacional de Educação, que vai até esse ano. Esse plano prevê alcançar quase 5 milhões de matrículas na educação profissional técnica de nível médio. E ainda sobre metas da educação brasileira, o Censo Escolar revelou que as matrículas em creches não atingiram a meta do governo federal também. O país registrou só no ano passado pouco mais de 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos matriculadas nessa fase da educação. A meta era de 5 milhões. Bom, um ponto positivo é que de 2023 para 2024 houve um leve aumento de apenas 1%. Matricular alunos nessa idade em creches não é obrigatório no Brasil, mas é dever do Estado garantir que existam vagas para todas as crianças. Para finalizar esse momento inicial sobre educação, a gente fala de mais dados, dados que foram divulgados pelo Ministério da Educação referentes ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, de 2023, indicam que apenas 49% das crianças do segundo ano do ensino fundamental foram consideradas alfabetizadas, ou seja, apenas a metade dessas crianças está alfabetizada. Esse percentual é menor do que os 56% apontados anteriormente por um relatório do programa Criança Alfabetizada. O MEC ressaltou que o SAEB não deve ser considerado um indicador definitivo da alfabetização, já que existem diferentes metodologias entre as avaliações. Agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde. A melatonina é um hormônio natural produzido pelo corpo humano e responsável por regular o ciclo do sono.
A liberação dele aumenta à noite e ajuda o organismo a entender, né, que é hora de dormir. Mas com o crescimento dos problemas relacionados ao sono, muitas pessoas têm recorrido ao uso de melatonina de forma suplementar, né, em forma de suplemento. Mas será que esse uso é saudável? Será que a gente realmente precisa suplementar a melatonina? Para tentar responder a essas e outras questões, nós vamos conversar agora com a Renata Machado, médica endocrinologista, que já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutora, muito obrigada pela sua presença no Conexões. Peço que a senhora faça uma rápida descrição física para o nosso público cego de baixa visão. Olá, eu sou uma mulher de meia idade, olhos castanhos, cabelo loiro, no... Bom, a gente teve um probleminha na internet. Já voltamos! Desculpa, doutora, a gente teve um problema na internet. Pode repetir a sua descrição? Sim, eu sou uma mulher de meia idade, branca, de olhos castanhos, cabelos loiros no ombro, um pouco encaracolados, e uso óculos vermelhos. Bom, para a gente começar, tentando responder essa questão que a gente colocou no começo, é necessário que a gente suplemente melatonina em determinados casos? Essa suplementação, ela é indicada e saudável? Então, melatonina é um hormônio, não é uma vitamina, não é um suplementozinho qualquer, e tem indicações, mas são muito poucas. Indicações mesmo é para quem tem insônia primária, aquela insônia de verdade. Quem tem dificuldade de dormir, porque passa horas e horas no celular, computador, televisão, fica com muita luz durante a noite, não tem indicação, e é bem o pessoal que está usando, né? Então, as duas indicações mesmo de melatonina, essa insônia primária, então a pessoa tem que ter os hábitos legais e mesmo assim não conseguir dormir bem, e aquela insônia do jet lag, quando você faz uma viagem que tem muitas horas de diferença, fica meio bagunçado o seu ritmo circadiano, é uma indicação de você tomar uns 2, 3 dias até você se adequar a esse novo local. Mas tá acontecendo realmente um grande abuso do uso de melatonina, né? Agora que tem uma disponibilidade muito grande e não tem que ter receita para comprar. E as pessoas se esquecem que é um remédio, pode ter efeitos colaterais, sim, e ela é muito mais do que o hormônio que te põe para dormir. Melatonina interfere em crescimento, puberdade, hormônios sexuais como um todo, não só puberdade, mas em adultos também, no metabolismo, então, risco ou não de ter mais obesidade, diabetes, e imunidade também, ou seja, não é uma brincadeira ficar usando melatonina por sua conta. A senhora falou de influências no crescimento. As crianças também estão usando essa medicação, né? Os pais ou responsáveis, logicamente, estão dando melatonina para as crianças. Como é que isso pode ser danoso para o desenvolvimento, para o crescimento nessa faixa etária? Então, existem doses muito específicas, eu nem vou falar aqui para não parecer que estou prescrevendo, mas são doses muito pequenas para crianças e para adolescentes também. A gente vê que as crianças estão usando doses, chegam até às vezes 10 vezes mais do que é liberado para aquela faixa etária, né? E você pode ter uma série de efeitos colaterais, não só em criança como adulto também, ficar meio chapado, tonto, dor de cabeça, meio mole no outro dia. Então, não é porque é uma coisa natural que ela não vai fazer mal. Ela pode, dependendo da dose, fazer mal sim, a pessoa ficar com uma atenção piorada no dia seguinte, principalmente com doses excessivas, né? E o que melatonina tem a ver com puberdade, né? Vamos lá. A melatonina, ela é um grande fator que segura a puberdade. E então, até uma das coisas que aconteceu muito na pandemia, e continua acontecendo, esse excesso de luz da tecnologia, principalmente, mas qualquer outra luz à noite, não deixa de ter produção de melatonina. Sem a melatonina, você libera os hormônios sexuais, então ela vem muito mais rápido. E você usar melatonina demais, você pode diminuir esses hormônios sexuais, e é um problema para os adultos, né, que querem ter seus hormônios ok, e se você usa melatonina demais, existe um bloqueio da produção dos hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. Em relação ao crescimento, vamos lá, né, para a criança crescer, ela tem que estar num sono à noite pesado, gostoso, das 9 da noite às 6 da manhã, a gente tem todo um balanço hormonal, que o hormônio de crescimento sobe, melatonina sobe, o cortisol, que é o hormônio do estresse, está baixo, a temperatura está baixa, aí a criança cresce legal. O que tem acontecido? Um excesso de tela
e até 5 minutos de tela à noite já é capaz de bloquear a produção de melatonina. Sem melatonina nesse sono, mesmo que ela consiga dar uma cochilada, bagunça tudo. O GH cai. Então, a falta da melatonina, não a sintética, mas a endógena, faz o hormônio de crescimento cair e o hormônio do estresse subir. Isso pode alterar o ritmo de crescimento das crianças. Bom, doutora, e quando saber se eu preciso ou não, se uma criança, um adolescente precisa ou não, é necessário procurar um endocrinologista, outro especialista, fazer exames, né, medir esse hormônio, tentar regular o sono antes de tomar a medicação? O que precisa ser feito? Bom, a primeira coisa para todo mundo, e fazemos meia-culpa aqui também, a gente não pode exagerar nas telas, principalmente à noite. Então, existem recomendações para cada faixa etária de tempo de tela máximo na infância e adolescência. Nas crianças, o ideal desligar as telas às 7 da noite, para a gente ter 2 horas sem essa luz da tecnologia, para então ter um sono profundo às 9 horas. Ah, você é um adulto, calcula que eu quero dormir 8 horas, vou dormir da meia-noite às 8, então eu tenho que tirar essa tela 1 a 2 horas antes do horário que eu quero dormir para ter aquele sono pesado mesmo. Então, horário de desligar a tela, número de horas de tela por dia ser mais reduzido. A gente tem um dado incrível que o Brasil é o segundo país que mais usa telas no mundo. O brasileiro médio fica mais de 10 horas por dia em telas. É assim, uma coisa meio absurda. Então, primeiro, tirar aquilo que derruba a sua melatonina natural. Se você consegue se organizar dessa forma, fazer atividade física e tirar esse excesso de telas, e mesmo assim tem dificuldade para dormir, aí você tem que ver o que está acontecendo. De repente é um problema de apneia do sono, não tem nada a ver com melatonina, mas você tem que desobstruir essa via aérea. Podem ter outras doenças, né, outros problemas de saúde que vão tirar o sono também, outros hormônios, a gente tem que avaliar tudo. E é um diagnóstico de exclusão você dizer, não, realmente você tem uma insônia primária, e aí está indicado melatonina mesmo. Outras situações, como ela age em tantos outros lugares no corpo, não é só para dormir, e existem outras indicações para o uso de melatonina, não como para curar aquilo ou o tratamento principal, mas adjuvante. Em alguns transtornos de comportamento, desenvolvimento, neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o TEA, o TDAH, né, o TEA é o transtorno do espectro autista, as crianças que têm dificuldade de concentração também, em algumas alterações neurodegenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson, mas como adjuvantes, né? E eu queria falar que 30% da população tem uma variante genética no seu receptor, ali nas células de insulina, e que essas pessoas, quando tomam a melatonina sintética, elas vão ter mais resistência à ação da insulina. Já a melatonina natural que a gente produz não tem esse problema. A melatonina natural, ela sempre vai reduzir o risco de diabetes, mas a sintética, em 30% das pessoas, vai ter o efeito oposto. E aí a gente não sabe quem são essas 30% das pessoas, né? Só se fizer um exame genético. Então, não é recomendável que você vá por sua conta lá na farmácia, escolhe aquela que está mais bonitinha, compra e leva para casa. É um medicamento que precisa de receita médica, mais do que receita médica, uma avaliação do especialista para realmente saber qual a sua indicação, qual a dose correta para você. Ótimo, para a gente finalizar essa entrevista com a doutora Renata Machado, endocrinologista. Essa última fala da senhora é muito importante, então fica a dica da doutora Renata, não compre sem indicação médica, passe para o médico primeiro para saber se você precisa mesmo usar. Muito obrigada, viu? Boa tarde para a senhora. Obrigada a todos. E agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informações no Conexões. A gente fala sobre vários assuntos, principalmente sobre cultura, viu? Também tem dica para você que quer se inscrever em vestibular, né? Tá pensando em entrar numa universidade, ou você que precisa pagar o aluguel e não está sobrando dinheiro no final do mês. A gente fala sobre esses e outros assuntos daqui a pouco. Estamos de volta com Conexões dessa quarta-feira. E agora a dica é para quem está precisando de uma ajudinha para pagar o aluguel.
Os moradores da capital podem se inscrever para concorrer a uma das 1.000 vagas do programa Pra Ter Onde Morar, aluguel social, do governo estadual. Esse programa, ele oferece um auxílio de R$ 350 mensais por até 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. E para se inscrever nesse programa, você pode acessar o site que vai aparecer aqui na sua tela, goiás.gov.br/AGEHAB, ou seja, o site é goiás.gov.br/AGEHAB. Além disso, dá para fazer a inscrição pelo celular, viu? Só baixar o aplicativo Aluguel Social no seu celular gratuitamente. O prazo para inscrição é 31 de maio. E para participar, é preciso ter cadastro atualizado no CadÚnico, morar há pelo menos 3 anos aqui em Goiânia e não ter um imóvel próprio. Além disso, é preciso que o candidato atenda a pelo menos um dos requisitos específicos, que são superendividamento, ou moradia improvisada, ou gasto excessivo com aluguel, ou então que a pessoa que estiver solicitando esse auxílio seja idosa ou uma pessoa com deficiência. E agora a gente volta a falar sobre educação e a dica é para quem está querendo entrar na universidade. A UEG, Universidade Estadual de Goiás, abriu inscrições para os vestibulares do segundo semestre desse ano. São oferecidas 600 vagas presenciais em 14 cursos de graduação e também 300 chances de estudar na modalidade de educação à distância em 2 cursos. As inscrições para os vestibulares podem ser feitas até o dia 22 desse mês, então corre que está terminando. O site para inscrição é o vestibular.ueg.br, como aparece aqui na sua tela, vestibular.ueg.br. E hoje a gente continua o nosso quadro Conheça Seus Direitos, ainda dedicado ao universo do trabalho. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o papel dos sindicatos na defesa coletiva dos trabalhadores e na luta pelos direitos trabalhistas. Rodou! Os sindicatos têm o papel de defender os interesses dos trabalhadores e negociar melhores condições de trabalho, ao mesmo tempo em que atuam contra práticas irregulares e desrespeito às leis trabalhistas. A reunião de diferentes sindicatos forma uma central sindical, e a maior delas da América Latina e a 5ª maior do mundo está aqui no Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Ela foi fundada em 1983 em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em Goiás, são 60 entidades filiadas à Central Sindical, mais de 110 mil trabalhadores e trabalhadoras associados e quase 400 mil trabalhadoras e trabalhadores atuando em sua base. Sou o professor Flávio Alves da Silva, sou presidente da CUT Goiás, sou um homem pardo, estou vestindo camisa preta, camiseta preta, tenho barba e cabelos pretos também. A CUT tem atuado sempre na defesa dos direitos dos trabalhadores e conscientizado os trabalhadores de lutarem por seus direitos. Porque o trabalhador, a trabalhadora, tem que lutar pelos seus direitos. Não pode aceitar, ficar da forma que está, sendo penalizado. Então a gente tenta, de todas as formas, claro, com muito diálogo, conscientizar os trabalhadores, as trabalhadoras e a classe política e a classe empresarial. A questão toda no Brasil é que vendeu muito-se a ideia de que o motorista de aplicativo, por exemplo, é o empreendedor, e ele não é o empreendedor. Tá? Então, se ele não trabalhar muito, ele não consegue ganhar o pão dele. Tem que trabalhar muito. E a CUT, como eu disse, atua para garantir o direito dele. Porque não dá para permitir que um trabalhador de determinada área, ele seja prejudicado em detrimento de outras áreas, sabe? Eles têm que ter os mesmos direitos. A CUT tem uma relação muito boa com entidades do meio jurídico, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Justiça do Trabalho. A gente sempre procura essas pessoas. Exemplo, dias atrás a gente recebeu um procurador do Ministério Público do Trabalho, onde ele veio falar principalmente das questões de direitos do trabalhador, para os dirigentes sindicais. A CUT realiza atividades também nesse sentido, chamando esses juristas, esses trabalhadores do Ministério Público do Trabalho para dialogar com a classe trabalhadora. Então a gente tem feito isso.
Agora sim, aqui em Goiás a gente reúne também, né, a CUT, reúne no Fórum Goiano, junto com várias outras entidades sindicais, outras centrais sindicais e sindicatos, movimentos sociais, também para dialogar com relação a essas questões todas do direito do trabalhador, né? Então a gente tem um Fórum Goiano que atua bastante, né, nesse sentido de defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Bom, fazendo uma correção sobre o aluguel social, eu falei que eram 1.000 vagas, mas é melhor ainda, viu? São 4.000 vagas oferecidas. Bom, e agora a gente tem informações a respeito de cultura. O Centro Cultural Octo Marques recebe 2 exposições no seu espaço ali. Primeiro, a Galeria Frei Nazareno Confalone recebe a mostra Quando a Carne se Faz Chama, do artista Chico Silva. Já a Galeria Sebastião dos Reis oferece a mostra O Chão Também é Estrela, do artista Ricard Jones. Ambas têm entrada gratuita e ficam em cartaz até o dia 4 de maio. Quando a Carne se Faz Chama, tem mais de 100 obras que exploram temas como a violência contra o corpo feminino, a relação entre o humano e o bestial. Já a exposição O Chão Também é Estrela é uma valorização do ordinário. E tem comentários também sobre as contradições da cidade contemporânea e usa signos visuais da cidade para construir aí uma linguagem singular. Então, você que quiser conferir, o Centro Cultural Octo Marques fica no Parthenon Center, na Rua 4. Outra dica sobre artes plásticas é que 10 artistas se reuniram em uma mostra coletiva chamada Santos e Anjos, que celebra a arte sacra e conta com obras feitas com diferentes técnicas e materiais, como barro, terracota, acrílico e óleo sobre tela. Essa exposição pode ser visitada até amanhã no Salão da Galeria 588 Art Show, que fica na Rua C-167, no Jardim América. E é com essas dicas que a gente finaliza o programa de hoje. Mas é claro, eu não vou deixar de te convidar a participar do nosso programa. Manda sua sugestão, sua crítica ou o seu elogio para o nosso WhatsApp, número 629-9181-1406, que já está aparecendo aqui embaixo, ó. Você pode também acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Busca por @TVUFG e já começa a seguir a gente. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço, até lá. Tchau, tchau.